Olá, e aí, tudo bem? Como é que está? Estamos gostando do estudo que estamos fazendo? Nós vimos no último estudo, né, quando tudo será resolvido, no estudo anterior, o maior de todos os resgates, e isso nos leva a uma fase seguinte, onde, quando todas as coisas serão resolvidas, e aí, o que acontecerá? O que nós faremos nesse período? O que o livro de Apocalipse diz a esse respeito? E dessa forma nós chegamos então ao estudo de número 7, que tem como título 1000 anos de paz. O livro de Apocalipse fala sobre um período de 1000 anos e a gente agora vai entender o que significa esses 1000 anos. 1000 anos de paz. É muito gratificante receber o pagamento pelo nosso trabalho, descansar no fim de semana, num feriado ou nas férias. É prazeroso para qualquer pessoa. O estudante aplicado fica feliz ao receber a prova corrigida e descobrir que tirou a nota máxima. Ser homenageado dá orgulho para quem fez por merecer, algo digno de reconhecimento. No entanto, o funcionário displicente teme a demissão. O aluno, pouco estudioso, amarga-se com a reprovação. E muitos nunca são valorizados simplesmente porque não se esforçam para realizar bem aquilo que fazem ou o que fazem. Deus também planeja recompensar todos de maneira justa. Ele dará o céu e a vida eterna como prêmio àqueles que fizeram um compromisso com seu Filho Jesus Cristo. Os demais que foram infiéis a Deus foram julgados e condenados, inclusive Satanás, o causador de todo mal, será punido por seus atos. Neste estudo, você, ou melhor, nós, conheceremos o período de 1000 anos que os fiéis de Deus receberão sua recompensa. Ao mesmo tempo em que o diabo, seus anjos e todos aqueles que estiveram associados a ele serão julgados e condenados à destruição. Então aqui nós estamos falando de 1000 anos de paz, onde os santos estarão com Cristo, os salvos. Não cabe a nós julgarmos quem serão os salvos. A Bíblia diz que são aqueles que foram justificados e tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Nós não estamos aqui julgando pessoas, nós estamos apenas interpretando o texto bíblico. Nós não temos condição de dizer quem é que vai estar numa ou na outra. Isso depende da escolha de cada um. E se pregamos a liberdade, está aí a liberdade de estar com Cristo ou a liberdade de ficar fora do que Cristo e Deus planejaram para o futuro da humanidade. Primeira pergunta: o que ocorrerá com os fiéis mortos quando Jesus Cristo voltar? O livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 a 17, tem essa resposta para nós. E diz assim, porquanto o Senhor mesmo, o próprio Deus, dada a sua palavra de ordem, então ele deu a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, o arcanjo então também dá o seu recado, olha a hierarquia no céu, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Esse ressoar da trombeta de Deus é a 7ª trombeta, que a gente vai estudar em determinados momentos. Quando ressoar a 7ª trombeta, Jesus despontará então nos céus com toda a honra e toda a glória. E nesse momento, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, aqui nós observamos que os mortos em Cristo estão aonde? No sepulcro, Estão no sono da morte.
Então, a gente pode entender aqui também que eles não estão aí pagando pelos pecados enquanto Cristo não volta, né? Depois, nós os vivos, Paulo falando, né? E veja que Paulo aguardava a volta de Jesus nos seus dias, né? Depois, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Arrebatados juntos com os mortos ressuscitados, levados nas nuvens dos céus para se encontrar com Jesus. Isso aqui é muito interessante da gente prestar atenção, hein? Os mortos ressuscitarão, os vivos serão arrebatados junto com aqueles mortos ressuscitados e levados para se encontrar com Jesus. Aí o verso continua: entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Isso acontecerá no céu. Jesus então não tocará os seus pés na terra. Os salvos serão levados ao encontro com ele nas nuvens dos céus, né, nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. De uma vez por todas, então, os filhos de Deus estarão com Deus, com Jesus Cristo, nesse caso aqui, o encontro com Cristo nas nuvens dos céus. Vamos ler o verso todo de uma vez só? Porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Olha essa palavra importante, juntamente com. Então, são todos de uma vez. Entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. A confirmação de que os mortos nada sabem. Vejam, os mortos serão ressuscitados porque eles estão em seus túmulos, né? Ou sejam cremados no pó da terra, de alguma forma eles estão em matéria, como a palavra de Deus disse que morreríamos e voltaríamos ao pó da terra, né? Entenda bem, quando você crema um corpo, você tira dele toda a capacidade líquida e faz com que ele vire cinza, mas as propriedades químicas que Deus usou para fazer o corpo, que é a partir do barro, estão lá, né? Então não é muito difícil da gente compreender, mas não é normal um cristão ter por hábito cremar os seus corpos. Geralmente são enterrados de maneira que a família possa estar reunida no momento do retorno de Jesus, porque todos queriam encontrar-se com Cristo, então queriam estar juntos. Lembra de José, que foi pedido que retirasse os seus ossos, que José fez prometer que levariam ele para a nova terra, que ele queria ressuscitar na Canaã, na nova terra, na terra prometida? Então, esse é o motivo, né, de que isso acontece com José, que queria estar junto com seus familiares. Então, as famílias preparam seus sepulcros por conta disso. Eclesiastes, capítulo 9, verso 5, não está aqui no estudo, mas também fala sobre isso. Ó. Porque os vivos sabem o que hão de morrer. Quem está vivo sabe que vai morrer. Mas os mortos não sabem coisa alguma. Então não há estado em que um morto possa estar tomando alguma decisão ou fazendo algo por alguém, né? Esse papel pertence a Cristo, que, ressuscitado ainda aqui na terra, dirigiu-se ao céu para interceder por nós no santuário celestial. Mais do que isso não há, nenhum ser humano tem o poder. Por isso que Jesus diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente Ele é o caminho. Por quê? Quem intercede diante do Pai é Jesus Cristo, que hoje está trabalhando como sumo sacerdote no santuário celestial, que também é um estudo que nós temos que fazer aí futuramente ou posteriormente. Então, o Eclesiastes também mostra que os mortos não sabem coisa alguma, então não podem mais fazer, né? Existe uma passagem bíblica também, em algum lugar está escrito, não me lembro onde, que tudo que tens a fazer, fazei hoje, enquanto você está vivo, porque
o lugar para onde vais, que é a sepultura, não poderá mais fazer coisa alguma. Então, essa questão da morte e inferno, e por enquanto já estão pagando, seria como se fosse a justiça humana, né? Você tem a prisão preventiva e depois ela é descontada no seu período de prisão oficial, se você caso seja condenado, né? Então não é assim que funciona, porque quando Deus destruir aqueles que não aceitarem Jesus como Cordeiro e Deus como Criador e Jesus como Salvador, serão destruídos de uma vez por todas e não terão um tempo de sofrimento para depois se arrependerem. Esse tempo é agora. Tá? Não há tempo depois. Vamos continuar aqui então. A morte não é o fim. Por ocasião da segunda vinda de Cristo, os mortos em Cristo voltarão à vida. As pessoas não continuam existindo desencarnadas após morrerem, mas os que se entregam a Cristo em vida ressuscitarão com o corpo glorificado por ocasião da segunda vinda. Aí tem os versículos de referência que você pode estar fazendo uma pesquisa também. Não vou entrar neles agora, senão eu vou acabar falando muito mais. 1 Coríntios 15, 35 a 49, você pode estar entrando aí na sua Bíblia e estudando essa referência. E Lucas 24, verso 39. Mas está tudo dentro desse contexto que a gente falou até agora, né? Ok? Então, espero que a gente possa ter compreendido essa parte aqui. O que ocorrerá com os fiéis mortos quando Cristo voltar? Eles ressuscitarão para se encontrar com Jesus. E nós, que estivermos vivos, iremos ao encontro de Jesus e seremos transformados, né? Pergunta de número 2. O que acontecerá com os fiéis quando Jesus Cristo voltar? 1 Coríntios 15. Agora a gente vai lá, tá vendo? Pertinho desse que está dizendo aí em cima. 1 Coríntios 15, 51 a 54. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, ou nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Viram? Nem todos vamos morrer, mas todos seremos transformados. Então, os que ressuscitaram e os vivos se unirão e serão transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a sétima trombeta do Apocalipse, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, não poderão mais se debandar para o lado do mal. E nós seremos transformados, os vivos serão transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Ou seja, não haverá mais poder da morte sobre aqueles que agora se encontram diante de Jesus, ressuscitados e transformados que estiverem vivos, os que não passarem pela morte. Okay? Então a morte perdeu o poder sobre essas pessoas. Ela já não tem poder hoje, ela pode nos levar para a sepultura, mas ela não pode nos levar à segunda morte, que a gente vai ver em determinado momento. Essa é a morte que preocupa a Deus, tá? Muitas vezes a gente pergunta por que sofremos, por que morremos, por que criancinhas morrem, mas Deus se preocupa com a segunda morte. E no final desse estudo a gente vai estar tratando desse assunto, né? Essa segunda morte ela vai ser um pouco relatada no final desse estudo. Assim como os mortos em Cristo ressuscitarão com um novo corpo, os fiéis vivos serão transformados por ocasião da vinda e terão um novo corpo incorruptível, isto é, que nunca mais adoecerá, envelhecerá ou morrerá. Essa é uma promessa divina, está escrita na palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 a 54. O que acontecerá com os ímpios vivos quando Jesus Cristo voltar?
Os ímpios vivos. Nós, por natureza carnal, somos todos pecadores. Pecadores arrependidos e pecadores desprovidos do arrependimento. Aquele que é pecador desprovido do arrependimento se torna um ímpio. E hoje existe uma pregação praticamente universalizada de que a salvação pela graça abrange a todas as pessoas. Nós não podemos julgar quem é salvo e quem está perdido. Mas temos que entender que haverão pessoas perdidas. Nós não sabemos quais são. Nós não podemos dizer que alguém que tirou a vida de outro alguém está perdido. Não tem como nós avaliarmos a pessoa do ser humano no seu íntimo, no seu interior. Nós não podemos dizer que a pessoa que não guarda o sábado está perdida, porque nós não sabemos o seu íntimo, o seu interior. Nós não podemos dizer nada a respeito de quem está salvo ou quem está perdido. Mas há um detalhe, Jesus Cristo diz que pelos frutos a gente conhece. Há uma dica nas atitudes da pessoa, se ela está salva ou perdida. Não adianta também eu chegar para alguém que está cometendo atrocidades contra a humanidade e dizer que ele está salvo. Eu também estaria mentindo, estaria indo contra a palavra de Deus. Então, pelos frutos nós conheceremos. Mas conhecer é uma coisa, julgar é outra. Não podemos misturar essas duas coisas. Mas o que acontecerá então com esses ímpios? Com aquele que estiver vamos tratar assim, né? Com aquele que estiver na condição de ímpios e vivos quando Jesus Cristo voltar. Apocalipse, capítulo 6, verso 16 e 17. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre que se esconderão nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes, no caso dirão, né, aos montes também, e aos rochedos, cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Quem poderá se manter de pé diante do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e do próprio Deus? Então, se eu estou na impiedade, eu posso até professar o nome de Deus e o nome de Jesus, mas não acredito na minha perdição. E quando Jesus se apresentar nas nuvens dos céus, essa condição de perdido, ela será revelada, na verdade, um pouco antes, no fechamento da porta da graça. Mas a tomada de consciência de que não há mais jeito ocorrerá com a volta de Jesus. Então, quem estiver vivo vai pedir para que a terra o engula. Vai tentar se esconder dentro de caverna, vai pedir que as pedras caiam sobre ele para que ele se esconda, porque não há como ficar diante da glória de Deus. Lembra do povo de Deus no deserto? Quando Deus foi ao monte falar com Moisés, o povo ficou apavorado. E olha que ali Deus estava numa presença no monte de uma forma contida, para que as pessoas não morressem. Inclusive, a glória de Deus é algo tão abrangente que quando Deus vai ao monte falar com Moisés, ele faz um alerta, que ninguém chegue perto do monte, que ninguém toque no monte, que nenhum animal chegue no monte, porque todos aqueles que se aproximarem irão morrer. Não há como ficar vivo na presença de Deus estando em pecado.
Então Moisés, servo de Deus, escolhido por Deus, tinha condição de se colocar na presença de Deus. Mesmo assim, Moisés não podia ver a face de Deus. Lembra que Moisés pediu, mostra-me a tua face, e Deus disse que se eu te mostrar a face, tu certamente morrerás, porque não é possível para você suportar a minha glória. Então, guardem bem isso, porque no final desse estudo também, na segunda parte, isso vai ser muito importante. Como se dará a grande guerra, o grande final. Na presença de Deus, a impiedade, o pecado, a injustiça não subsiste. E todos aqueles que estiverem tomados por esse tipo de sentimento, estiverem agarrados a essas coisas, serão destruídos junto com elas. Tá? Então vamos ver o que diz aqui abaixo da pergunta 3. A vinda de Cristo nas nuvens do céu será ocasião de muita alegria para aqueles que o amam e se entregaram a ele. No entanto, será motivo de terrível desespero e angústia a todos aqueles que preferiram viver sem Deus, fazendo a própria vontade, seguindo seu próprio caminho, ditando suas próprias regras. Isso será motivo de angústia e de apavoramento. Pergunta de número 4. O que acontecerá com os ímpios? Não, essa nós já estamos, né? O que acontecerá com os ímpios mortos? Agora são mortos, tá? Perdão. Nós falamos dos ímpios vivos, agora vamos falar dos ímpios mortos quando Jesus Cristo voltar. Apocalipse, capítulo 20, verso 5. Então, Apocalipse 20, verso 5. Os restantes dos mortos não reviverão até que se completem, ou se completassem, os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. João fala isso a sua conotação aqui na língua portuguesa, ela está no presente porque isso era uma visão que estava sendo apresentada a João. Então João estava vendo de imediato o que aconteceria no futuro. Então ele escreve no presente. O restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Lembra que eu falei da segunda morte? Então aqui tem a primeira ressurreição. Ressurreição dos salvos, não dos ímpios. Os ímpios pecadores continuarão na sua condição de mortos. E os salvos serão levados ao céu para passar esses 1000 anos que João está falando aqui. Então, os mortos que morreram na impiedade ficarão mortos até que se complete os 1000 anos e Jesus volte então com os salvos e com a nova Jerusalém, que a gente vai ver um pouco mais à frente. A pergunta, tem um comentário aqui abaixo. Diferente dos fiéis vivos, os mortos, vivos ou mortos, quem morreu rejeitando a salvação oferecida por Cristo não ressuscitará por ocasião da sua segunda vinda, mas permanecerá morto até o fim do milênio, quando ressuscitará para receber a recompensa final dos seus pecados. Então os mortos infiéis ressuscitarão para receber a sua recompensa. Então recompensa nem sempre é algo também positivo, ela pode ser uma punição, né? A recompensa por estar errado. Mas aqui não será punição. Lembra quando eu falei do monte, que ninguém podia tocar porque estava vivendo na impiedade, em pecado, e só Moisés podia tocar no monte, senão a pessoa morreria. Então, essa é a condição. Não é que a maldade de Deus vai aflorar e Deus vai se vingar. A gente fala muito em vingança porque essa é a linguagem que nós entendemos aqui na Terra. Os próprios escritores bíblicos entendem dessa forma, como se fosse a vingança de Deus, a ira de Deus, e a gente vê um Deus então apavorante, mas não é bem isso. A glória de Deus é que faz com que o mal seja destruído. Ele não tem como subsistir na presença de tanta bondade, de tanta misericórdia, de tanto amor. É diferente. Ok, então aqui tem uma indicação, é um livro chamado Eventos Finais, página 110, a gente vai achar
é uma referência também que nos auxilia nessa resposta aqui. Número 5. Para onde irão os salvos após a vinda de Cristo e quanto tempo permanecerão ali? Apocalipse 20, verso 6. Vamos assinar a alternativa correta. Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurado, uma bem-aventurança, né? A gente conhece as bem-aventuranças lá de Mateus, e aqui está dizendo bem-aventurado. E santo, separado, né? É aquele que tem parte na primeira ressurreição. Os que têm parte na primeira ressurreição são alegres, vamos dizer assim, não são sortudos que fizeram a sua parte, né? Mas são parte do povo de Deus. Sobre esses, a segunda morte, lembra que eu falei que haveria uma segunda morte, não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, Apocalipse 20, verso 6 faz referência aqui também a 1000 anos, assim como Apocalipse 20, verso 5, que também faz referência a 1000 anos. Mas que 1000 anos são esses, né? Aí fica a pergunta para nós. Então, vamos tentar aqui marcar a alternativa correta. Irão para o céu e reinarão com Cristo por 1000 anos. Ficarão na terra eternamente? É a questão, a indicação aqui é a primeira, né? Irão para o céu e reinarão com Cristo 1000 anos. Os salvos ressuscitados ou transformados na segunda vinda de Cristo serão arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses 4,17. E reinarão com Cristo durante um período de 1000 anos. Reinarão onde, né? Como? Reinarão no céu, porque serão levados aos céus com Cristo, e lá então estarão com ele ministrando o julgamento agora dos mortos, porque os vivos já foram julgados e absolvidos por Jesus. É esse o trabalho de Jesus hoje no céu, junto ao Pai. Tanto que ele fala, vou preparar-vos lugar. Não é que Jesus foi para lá ser pedreiro, construir casa, mas foi para lá ajustar as coisas, porque lembra que João viu um livro que ninguém podia abrir, só o Cordeiro que poderia abrir. Então Jesus abriu esse livro e ele está lá hoje analisando todo esse livro, justificando todos os que têm justificação através da morte dele, porque o aceitaram como Salvador e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então hoje Jesus está apresentando cada nome, né? E uma hora esse julgamento vai terminar e aqueles que estiverem com Cristo serão selados, assim como os que o rejeitaram também serão selados, e nós então partiremos para aquela parte da Bíblia que diz que quem é bom continue fazendo bondade, quem é mau continue fazendo maldade, porque não haverá mais a condição de mudar. E nesse momento o Espírito Santo se retira da terra. O Espírito de Deus deixa de atuar na humanidade porque ele já habita no que está selado e já não vai mais fazer transformação naquele que foi selado pelo diabo, por Satanás, pela besta e seus servos e seus anjos. Porque já tomaram a decisão, endureceram o coração e fizeram aquilo que é imperdoável diante do céu. Pecaram contra o Espírito. O pecado contra o Espírito é deixar de ouvir a voz de Deus. E se eu deixo de ouvir a voz de Deus por muito tempo, meu coração se endurece ao ponto de não aceitar mais essa verdade. Então, é exatamente isso que acontecerá. Qual será a atividade dos salvos durante os 1000 anos? Apocalipse 20, verso 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Isso acontece no céu.
Agora, olha quanta coisa interessante tem nesse verso da Bíblia, né? De Apocalipse, o verso 6 verso 4 do capítulo 20. Vi também tronos. Então, haviam tronos, tronos são locais para se sentar. E nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi também a alma dos decapitados, pessoas que tiveram suas cabeças arrancadas. Vale a gente lembrar uma coisinha aqui a respeito dessa palavrinha almas. Não quer dizer que é algo que saiu de alguém. Lembra que os mortos em Cristo serão ressuscitados? O que é uma alma? Se a gente for lá em Gênesis e ver como Deus criou o homem, senta no capítulo 2 de Gênesis, você vai ver que Deus pegou do barro, fez um boneco com suas próprias mãos, soprou-lhe as narinas, deu-lhe fôlego de vida. Aí a palavra de Deus diz ali, naquele momento em que o boneco já estava terminado e recebeu o sopro de vida de Deus, a Bíblia relata que naquele momento ele se tornou alma vivente. Então o que é alma? Junção do sopro de vida dado por Deus, mais a parte física criada da terra, do pó da terra, do barro, do chão. Então Deus junta essas duas coisas e transforma numa alma. Se você tirar o espírito, o corpo morre. Então, quando nós morremos, a palavra de Deus também diz que o sopro de vida torna para quem? Para o próprio Deus, que é dono dessa centelha de vida. Não é o espírito, é o que nos mantém vivo. Tá? O Espírito de Deus, ele atua de fora para dentro com a minha permissão. Não é que Deus tenha colocado um espírito com condição de tomada de decisão dentro de mim. Aí eu seria um robô. Então Deus me concedeu a vida, que provém dele, provém de Jesus. E isso, somado à matéria, se transforma numa alma. Então, alma é uma pessoa no seu estado físico normal, com as suas condições de agir, de pensar e de tomar decisões, mas por conta própria. O Espírito vem ao meu encontro, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, quando eu clamo por auxílio divino. E ele então vem me orientar no entendimento da palavra, numa tomada de decisão. Né? E aí nós temos a alma vivente. Então, os decapitados tiveram suas cabeças refeitas. Estão lá de corpo, foram transformados à imagem e semelhança de Deus e estão agora com seus corpos reconstituídos. Os amputados, né? Todos aqueles que tiveram seus problemas, todas as doenças que causaram algum problema físico, esse problema físico foi resolvido. Então João tem aqui a visão de um local cheio de tronos, onde estavam sentados aqueles aos quais foram dada a autoridade de julgar, e também aqueles que estavam salvos e haviam perdido suas cabeças, né, estavam ali reconstituídos. Por causa, isso aconteceu com eles, por que eles foram decapitados? Por causa do testemunho de Jesus, por causa da palavra de Deus. Quantos morrem no mundo hoje, né, principalmente em países que não aceitam a Bíblia, por pregar a palavra de Deus? Então esses vão se encontrar vivos. Homens tomam tiro na cabeça, no seu coração, são apedrejados, mulheres também, né, não só homens, famílias inteiras às vezes morrem, crianças são submetidas a trabalhos forçados. Isso não sou eu que estou dizendo, é só você abrir a internet aí, pesquisar perseguição a cristãos e você vai encontrar. Não é uma coisa minha, a gente vê em reportagem. Mas não vale a pena você se deter nisso para desanimar. Ore por essas pessoas, porque elas precisam muito das nossas orações. Mas o prêmio delas já está garantido. Tá? Mas uma coisa importante aqui na frente. Todos que estão se assentando nesses tronos para julgar junto com Cristo agora, né, o julgamento dos mortos, está dizendo que tantos quantos não adoraram a besta
Lembra lá da estátua de Nabucodonosor, quando foram colocados para eles se ajoelharem diante da estátua e eles se negaram à adoração? A quem você adora? Vai chegar um momento que você tem que escolher a quem você adora. Jesus diz que não é possível adorar a dois senhores, porque você há de agradar um e desagradar o outro. E geralmente, quando nós procuramos andar nos dois caminhos, do diabo e de Deus, nós vamos desagradar a Deus. Porque basta um pequeno escorregão para que o diabo se alegre e para que Deus se entristeça. Nem tampouco a sua imagem, também não adoraram a imagem da besta, e não receberam a sua marca na fronte. A fronte aqui as pessoas pensam que é escrever algo na testa, mas a fronte representa o cérebro, a parte pensante, a parte aonde se toma a decisão. E não tomaram na mão também a sua marca, são um resultado das suas obras, porque as suas obras serão conforme aquilo que você está acreditando, está crendo. Né? Então não é que a minha mão vai ter uma marca, um chip, não é que a minha testa terá um código de barras, não é isso uma tatuagem, não é isso. É que a minha mente pensante toma decisões que resultam em obras realizadas pelas minhas mãos e pelo meu corpo como um todo. E a gente se confunde muito. Tem gente que diz que é o cartão de crédito, que é o chip, que é o computador, que é a internet, que é o WhatsApp, que é... São as coisas, e não são, é a sua mente, é você no relacionamento com Deus. Se você não se relaciona com Deus, você se relaciona automaticamente com Satanás. Porque só existe dois lados nessa história. Então essas pessoas, além disso aqui tudo, elas viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Por quê? Porque não aceitaram essas condições. Então vamos ler o verso todo de uma vez só, já que eu falei muito, né? Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 20, verso 4. Acredito que esteja de bom tamanho para que a gente encerre essa primeira parte do estudo aqui. E vamos dar continuidade muito em breve. Vamos pedir a Deus, agradecer, aliás, né, por esse momento. No início nós acabamos não orando, mas que a gente possa então estar entregue nas mãos do Senhor, a fim de que Ele possa atuar em nós. Grandioso Deus eterno Pai, te agradecemos por esse momento especial, pela oportunidade de poder receber o Teu Santo Espírito e as Tuas orientações. Grava em nossas mentes aquilo que for correto, e se algo que foi dito aqui não esteja de acordo com a verdade que vem dos céus, que o Senhor não deixe gravado em nossas mentes. Porque nós queremos o que vem de Ti e não o que vem do homem. Por isso nós pedimos o perdão pelos nossos pecados e agradecemos pela salvação em Cristo Jesus. E queremos muito poder entender essa verdade maior. Acompanha-nos a cada instante, abençoa todas as famílias que tiverem contato com esse estudo, pois nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos, voltaremos em breve para encerrarmos esse capítulo, esse estudo de número 7. Até mais.